A graça e a paz, queridos, estamos aqui para trazer a primeira lição do primeiro trimestre de 2024. Nesse trimestre, nós vamos estudar a respeito, da doutrina da igreja segundo a sua origem, natureza e missão. Certo? Então, nesse mundo. Então, a igreja está nesse mundo com uma missão específica, certo? Então, por isso eu repito, nós vamos estudar a sua origem, a sua natureza, a sua missão nesse mundo, ok? Então, com certeza, vai ser uma bênção muito grande para nós, porque o propósito desse trimestre é isso, estudar tudo aquilo que está relacionado com a igreja, ok? E, com certeza, especificamente nessa lição, nós vamos estudar e abordar a origem da igreja. Então, nós vamos procurar, nessa lição, responder a seguinte pergunta, como o povo de Deus é formado, segundo a Bíblia? Como a igreja foi planejada por Deus? O que é, de fato, a igreja? Então, são pontos pertinentes, muito importante para nós, e esse trimestre vai ser uma bênção, tá bom? E aproveitando aqui, caso você ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva. Se você está aí pela primeira vez, muito obrigado aí pela sua atenção, tá bom? Fica conosco aí até o final e seja bem-vindo, tá bom? E fica aí conosco até o final, sendo um canal monetizado, você assistindo os anúncios aí, você nos ajuda aí na monetização, tá bom? Gostou, deixa o seu like, compartilhe com seus amigos aí, com seus grupos, certo? E nos ajuda a continuar divulgando a palavra de Deus, ok? Então, o povo de Deus na Bíblia e na história é o nosso primeiro ponto. Então, no Antigo Testamento, no hebraico Gaal, ou pode ser Gaal, depende aí da tradução, é usado para se referir a um ajuntamento do povo de Deus debaixo do antigo pacto. Na verdade, o povo de Israel, no antigo pacto, sempre foi, à vontade de Deus, o povo junto. Deus sempre procurou manter o povo reunido, certo? Para ele ensinar, para ele orientar, através dos sacerdotes, através dos profetas, através dos homens de Deus que ele escolhia para ensinar o povo e adorar a Deus. Então, Deus sempre se manifestava, Eu lembro do rei Josafá, quando ele estava naquele apuro ali para enfrentar aquela multidão que vinha contra ele, a primeira coisa que ele fez foi reunir o povo. E reunindo o povo, foram orar e jejuar junto. E orando, jejuando junto, Deus levantou um profeta e trouxe a resposta que o rei Josafá estava precisando, e Deus concedeu a vitória a Judá, a tribo de Judá, juntamente com o rei Josafá. Então, Deus sempre desejou o povo reunido, Então, desde o Velho Testamento, Deus sempre procurou manter o povo unido e reunido, E isso aí, dessa forma, Gaal é descrito como o povo reunido, congregação do povo, multidão, congregação de Israel, grande ajuntamento, certo? Então, esse termo, portanto, no contexto do Antigo Testamento, se refere ao Israel étnico, Então, uma nação que se juntava ou reunia tanto para adorar a Deus ou não, mas estava sempre reunido para qualquer situação. E sempre foi a vontade de Deus essa, entendeu? O povo de Deus na Bíblia, na história, sempre procurou se juntar. Está entendendo? Para adorar ou não, para receber alguma ajuda ou não, mas sempre era essa a vontade de Deus e o povo aderiu a isso, E no Novo Testamento, nós temos aí o termo eclésia, que se refere à igreja cristã. Então, nesse contexto aqui, a gente vê que no Antigo Testamento, o seu sentido é diferente um pouco do Novo Testamento, embora a igreja signifique um povo reunido também, uma congregação, mas nós vamos ver em que sentido. Então,
não é apenas a igreja é diferente, que a igreja Israel é só Israel que se reunia. Mas se alguém de outra nação quisesse se reunir, né, isso era muito raro, mas tinha pessoas de outras nações, ele tinha que circuncidar e aceitar o pacto, né, de Deus, aceitar as leis e entrar no processo, entendeu? Então, era possível dessa maneira, circuncidando, ok? Então, agora, na igreja, não é apenas uma raça, só Israel. Não é apenas uma raça ou nação, mas é todos aqueles, né? É toda a nação, toda a raça. O próprio Jesus falou: ide pregar o evangelho a toda criatura, sem exceção de pessoa. E essas pessoas a quem é pregado o evangelho, né? Aceitando a Jesus, é a igreja, se torna a igreja. Né? É isso aí que é o finalmente da coisa. Pregar a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado. Aceitou Jesus, se converteu, batizou pelas águas, lógico, é uma nova criatura em Cristo Jesus, lógico, ele agora é a igreja de Jesus, ele faz parte do povo tirado para fora do mundo para pertencer a Deus. Né? Não somos tirados fisicamente, né? Mas nós vamos ver isso aí mais para frente. Então, a igreja é um povo de várias raças, nações, entendeu? Vida social, né? Faixa etária, profissão, intelectual, não intelectual. A Bíblia não faz essa diferença para pertencer à igreja. Jesus falou: vinde a mim todos que estáis cansado e oprimido e sobrecarregado, eu vos aliviarei. Pronto. É qualquer pessoa, qualquer nação, qualquer lugar, ele vindo a Jesus, ele é bem recebido. Tá bom? Então a igreja, ela é um povo santo, que o sangue de Jesus nos santifica, o sangue de Jesus nos purifica. Nós não somos santos em nós mesmos, somos santificados por Deus, né? E com certeza é isso aí que só Deus é que pode realizar na nossa vida. Então nós se reunimos, a igreja, para adorar a Deus. É o ajuntamento dos crentes, é a igreja. Então, é um ajuntamento que não é apenas um ajuntamento de pessoas, mas uma assembleia de pessoas regenerada, nascida de novo, sendo uma nova criatura em Cristo Jesus. Então, essa é a igreja que se reúne no Novo Testamento. Entendeu? Então, a palavra ekclesis é uma palavra, né, que vem de uma preposição ek, fora de, com o verbo kaleu, que significa chamar. Então, juntando essas duas palavras, conforme está na Bíblia, ekclésia, significa o quê? Chamados, tirados para fora. Fomos tirados do mundo pecaminoso e agora somos uma nova criatura em Cristo Jesus. E agora a igreja, ela tem o quê? Cada um que nasceu de novo, que é uma nova criatura, que pertence à igreja, ele tem o seu nome escrito no livro da vida. Entendeu? Quando aqueles homens enviados por Jesus operaram sinais e maravilhas, milagres, e voltaram vibrando de alegria, Jesus mandou eles botar o pé no chão. Isso aí realmente é motivo de alegria. Mas a alegria maior é de vocês ter o nome de vocês escrito no livro da vida. É o mais importante, né? É bom ver pessoas curadas, libertas dos demônios, salvas, é muito bom. Mas o melhor é você ter o teu nome escrito no livro da vida, né? Porque se tudo que eu fizer aqui eu não for salvo, não adianta. Perdi meu tempo. Jesus não falou? O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não adianta nada, né? Então a gente precisa entender que a eclésia, a igreja, certo? É uma comunidade de pessoas salvas. Pode ter o joio? Pode. Mas nós estamos falando aqui dos salvos. Tá? É isso que é a igreja. É o salvo, é a igreja universal, completa. Tá bom? Onde em todo lugar do mundo tem pessoas salvas, escrito seu nome no livro da vida, nasceram de novo, em qualquer país, em qualquer lugar. A igreja se reúne para adorar a Deus. Tá bom? Então é por isso que o apóstolo Paulo, vemos ele saudando a igreja, né? Disciplinando, orientando, né?
e de se ensinando o uso dos dons, e ensinando a adorar. Então, a igreja precisa ser ensinada realmente. Então, na história cristã, né, o autor traz aqui que muitos têm aquela mentalidade, né, equivocada de que Pedro morreu, deixou um sucessor, né, e esse sucessor é que governa a igreja, e não é nada disso. A igreja não tem um sucessor, certo? A igreja foi Jesus, que morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, né, está sentado à direita do Pai, enviou o Espírito Santo e selou a igreja com ela, e é ponto final. E em cada igreja tem um pastor, tem uma pessoa ali, não tem ninguém universal comandando a igreja nessa terra. Isso aí é uma invenção do diabo, certo? A Bíblia, Deus levantou, uns Deus chamou para pastores, outros chamou para profeta, outro Deus chamou para mestre, outro Deus chamou para pregar a palavra, entendeu? Então Deus chamou cada um para uma função. E Deus colocou em cada igreja um pastor para apacentar. Botou um evangelista para evangelizar, né? Colocou um mestre para ensinar. Então, Deus não é Deus de confusão, ele colocou cada um no seu devido lugar. Tudo isso o quê? Para o crescimento da igreja, para ajudar os fracos, fortalecer os fortes. A Bíblia é assim. Então, a história cristã se equivoca aqui, porque Deus sabe que Pedro não deixou um sucessor. E Pedro, na verdade, ele era um líder, mas ele não era, né, o dono da igreja. Quem é o dono da igreja é Jesus. Quem morreu pela igreja foi Jesus. Pedro era um apóstolo igual foi Paulo, foi João, foi Tomé, né? Foi Mateus. Então, ele era um homem de Deus, mas ele não foi o chefe da igreja. A igreja não tinha chefe, né? Tanto é que quando foi no capítulo 6 de Atos, que foi escolhido, né, o, os 7 diáconos para ajudar lá no encargo das viúvas, não foi Pedro que escolheu, foi a igreja. Ele passou o problema, a igreja, vocês escolhem aí 7 varões cheios do Espírito Santo, com boa reputação e pronto, entendeu? Então, essa tradição está totalmente equivocada com aquilo que é a realidade, entendeu? Não existe isso. A reforma, né, após a reforma, a tradição protestante procurou dar um sentido bíblico mais preciso a respeito da igreja. Então, acabou, não tem nenhuma, a igreja não tem nenhuma denominação mandatária, não, existe uma submissão, as convenções existem, né, para colaborar com os pastores. Agora, chefe da igreja é só Jesus, tá bom? A igreja com a criação divina. A igreja como um ideal de Deus. A igreja, ela já foi fundada antes que o mundo existisse, antes da fundação do mundo. A igreja, ela já existia, lógico, no coração de Deus. Havia um propósito de Deus, né? Jesus foi imolado antes da fundação do mundo, entendeu? Antes da fundação do mundo, Jesus já tinha morrido no pensamento de Deus, entendeu? Então, Deus, né? O ideal de Deus já estava, Deus já tinha um planejamento da igreja. A igreja estava planejada no coração de Deus. Então, a igreja, ela, por isso que a Bíblia diz que nós fomos eleitos antes da fundação do mundo, porque Deus é onisciente. Deus precisa de acontecer para ele saber. Ele sabe antes de acontecer. Antes dele fundar a igreja, ele já sabia quem ia querer Jesus, quem não ia querer, quem ia rejeitar, quem não ia rejeitar, e quem ele sabe, quem ia aceitar, já foi eleito, né? A predestinação já existe. Como? A igreja está predestinada para o céu, e quem rejeita Jesus está predestinado para o inferno. A Bíblia ensina assim: o caminho estreito leva à salvação, o caminho largo leva à perdição. Deu para entender? Então, quem não quer Jesus, ele está predestinado para o inferno. E quem quer Jesus está predestinado para o céu. É simples assim, certo? Mas a igreja, ela já era uma realidade no coração de Deus. E chegou o dia dele colocar essa realidade em ação, né?
Então, Jesus, ele veio morrer pelos nossos pecados. Jesus é o cabeça da igreja. Jesus é o fundamento da igreja. É isso. Agora, a igreja se torna, ela estava como ideal de Deus. Agora, ela se torna o quê? Uma realidade concreta, certo? Então, a igreja, ela passou a existir de uma forma concreta, né? Na plenitude dos tempos. Então, lá em Gálatas, capítulo 4, diz que, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, sob a lei, nascido debaixo da lei. Então, dessa forma, Deus faz congregar em Cristo, certo? Todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos. É só lá ler Efésios 1:10. Entendeu? Então, surge a pergunta: quando a igreja passou a existir? Certo? É lógico que, historicamente, a maioria dos teólogos, né, concorda que a igreja surgiu no dia de Pentecostes, historicamente. Mas, de uma forma específica, a igreja ela passou a existir, né, quando começou a ação do Espírito Santo morando nas pessoas. Porque até Jesus ressuscitar, o Espírito Santo podia habitar em alguém para uma obra específica. Alguém, né, igual Davi, foi chamado para ser rei. Então, o que aconteceu? Quando ele foi ungido rei por Samuel, o Espírito Santo entrou nele, o Espírito Santo se apossou dele, certo? Mas foi porque ele tinha uma obra específica. O povão mesmo não era assim. Mas quando Deus tinha uma obra específica no Velho Testamento com alguém, o Espírito Santo vinha, descia sobre essa pessoa. Mas depois que cumpria também, saía. Saul, embora foi um péssimo rei, quando ele foi ungido, o Espírito Santo se apossou dele também. Só que depois ele perdeu a bênção. A Bíblia diz que o Espírito Santo saiu dele e entrou um demônio. Está entendendo? Mas no Novo Testamento é diferente, né? A Bíblia, no Novo Testamento, a partir da ressurreição, depois que Jesus morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, né? E ele ressuscitado, estava consumada a obra que ele tinha que fazer. Então, a partir daquele momento, os crentes, pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, que purifica a gente de todo pecado, o crente está habilitado a ser templo do Espírito Santo. Então, preste atenção, no capítulo 20 de João, do Evangelho de João, versículo 21, diz o seguinte: Jesus assoprou sobre os discípulos, sobre os apóstolos, e disse: recebei o Espírito Santo. Então, naquele momento que eles receberam o Espírito Santo, já não era mais como no Antigo Testamento, é como no Novo, como Jesus disse a Nicodemos. Quando Nicodemos foi lá, aqueles elogios todos, já vivendo ainda na dispensação do Velho Testamento, Jesus falou para Nicodemos: olha, necessário é você nascer de novo. Você tem todo conhecimento, tem uma vida irrepreensível, mas você precisa nascer de novo, né? Ninguém vai entrar no reino de Deus se não nascer de novo. E Paulo esclareceu bem isso. Ele diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Então, quando Jesus assoprou o Espírito Santo sobre os apóstolos, eles receberam, a partir daquele momento eles nasceram de novo. A partir daquele momento, eles passaram a ser uma nova criatura em Cristo Jesus, porque Jesus já tinha ressuscitado. Jesus assoprou sobre ele. Então, no Pentecoste, foi um revestimento de fora. E já eram nova criatura, mas eles precisavam ser revestidos de poder. Eu concordo que a igreja, né, historicamente, lógico, ela começou no dia de Pentecostes, certo? Mas isso aí dá para entender, tá bom? Então, a igreja, depois do Pentecoste, né, ali, primeiro eles estavam reunidos, o Espírito Santo veio sobre ele, e a Bíblia diz, né? Estavam todos reunidos no cenáculo, de repente veio do céu um som de um vento impiedoso e veemente, encheu toda a casa, né? Aquelas línguas de fogo pousando sobre cada um, e a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito concedia que falasse. Então, aquele momento foi selado, né, com o Espírito Santo. Então, o apóstolo Pedro,
né? Ele pregando, ele diz que todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de salvar. Então, ali a gente estava vendo o quê? A realidade da igreja, aquilo que Deus planejou, né? No coração dele já existia, se tornou realidade a partir do dia de Pentecostes. Entendeu? Isso é a realidade da igreja, uma realidade concreta. Certo? Tudo aquilo que Deus planejou, tudo que ele deu, nenhum dos planos de Deus pode ser impedido. Se ele planejou, vai cumprir. Então, se cumpriu lá no Pentecostes, a igreja, né, passou a, de fato, a existir. Certo? A partir do dia do Pentecostes, todos foram cheios do Espírito Santo e ali começou a igreja com a sua missão, que é pregar o Evangelho. Tanto é que aqui está dizendo, todos os dias acrescentava o Senhor aqueles que haveriam de ser salvos. Certo? Está lá em Atos 2,47, você pode conferir, entendeu? Então, tudo aquilo que estava na mente de Deus passou a existir, ok? Então, a igreja surgiu como ideal de Deus na eternidade, né? E tornou-se realidade concreta no dia de Pentecostes. Ninguém vai negar isso. Mas eu creio que lá em capítulo 20, verso 21 de João, houve ali o novo nascimento. Certo? Então, se crê com o coração e confessa com a boca. O que eu quero dizer com isso? A igreja, como comunidade dos salvos. Então, regenerados pelo sangue de Cristo. Então, nós fomos regenerados pelo sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado. Entendeu? Então, o Pentecostes, o apóstolo Paulo disse uma coisa importante: arrependei-vos, né? Arrependei-vos para perdão dos pecados. Então, com essa palavra, o apóstolo está dando ali o quê? O ingresso de uma pessoa na igreja. Como que eu me ingresso? Se você quer se ingressar num clube ou em qualquer outra instituição aí, né? O que você faz? Você vai lá, faz a sua ficha, dá seu documento, tal, dá retrato, fica com a carteirinha, você se filiou a uma situação. Com a igreja é diferente, não adianta você ir lá na secretaria, fazer cartão de membro, se batizar, se você não nasceu de novo. E como é que vem o novo nascimento? Como é que você se torna uma nova criatura em Cristo Jesus? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quando você ouve a palavra e crê naquilo que foi pregado, por isso que Jesus falou, quem crê e foi batizado. Então, quando você ouve a palavra, você crê. Entendeu? Então, quando você crê com o coração e confessa com a boca. Está entendendo? Você testifica daquilo que está acontecendo dentro de você. É por isso que a Bíblia falou, Jesus falou, né? Do que o coração está cheio, fala a boca. Entendeu? Então, a gente precisa entender que nós fomos regenerados, quer dizer, nascemos de novo, porque a regeneração do mundo é diferente da regeneração bíblica. Porque a regeneração do mundo, você pode parar de beber, de fumar, de brigar, de xingar. Você pode mudar a tua vida. As pessoas falam, está regenerado, está devagar. Mas a regeneração bíblica é diferente. É de dentro para fora, não é de fora para dentro, como é no mundo. Na igreja, a regeneração é de dentro para fora. É o novo nascimento que faz dele ser uma nova criatura. E isso vem o quê? Pela fé de ouvir a palavra. Está entendendo? E quando você ouve e crê, você recebe o Espírito Santo. Você se torna templo do Espírito Santo. Aquilo que Jesus disse aos apóstolos. Recebei o Espírito. Está no capítulo 20, verso 21. Certo? E lá em Efésios 1,13 diz, você pode ler, quando alguém recebe a palavra e crê, ele é selado com o Espírito Santo. Está entendendo? Ele nasce de novo, o Espírito Santo passa a morar nele. É isso que é importante a gente entender. Entendeu? Então, a primeira coisa que o apóstolo Pedro, ele pregando lá em Atos 3,19, ele diz, arrependei-vos e convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados, você venha nascer de novo, e venha ser o quê? O tempo de refrigério na presença do Senhor.
Então, ali diz duas coisas importantes: arrependei-vos, mudança de pensamento; convertei-vos, mudança de atitude. Então, duas coisas que acompanham a pessoa quando nasce de novo. O que é? O arrependimento trouxe mudança de pensamento. A conversão trouxe mudança de comportamento, mudança de atitude. Por isso que ele fala: arrependei-vos e convertei-vos. Muda o pensamento e muda as atitudes de vocês, muda o comportamento. E o comportamento é mudado à medida que a nossa mente vai mudando. Por isso que Paulo falou: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você possa compreender qual é a vontade de Deus, a perfeita vontade de Deus na sua vida, só com sua mente renovada. Entendeu? Então, a conversão é muito importante para que venha se tornar ali o quê? A comunidade dos salvos. Entendeu? Então, o ingresso, né, de alguém na igreja não se dá por adesão, mas por conversão. Então, vou repetir: quando você ouve a palavra e crê, certo? E você recebe ela, você crê com o coração, confessa com a boca, né? E é muito importante você falar, né, aquilo que está acontecendo dentro de você. Por isso que tem aquele sinal: você quer aceitar Jesus, porque aceitar Jesus é uma coisa pública, não é uma coisa secreta, a não ser num país que se aceitar Jesus morre, né? Aí é a critério da pessoa, certo? Então a gente precisa entender que a gente aceita ouvir. O que faz o novo nascimento é ouvir a palavra. Você ouviu a palavra, nasceu de novo, né? Em Efésios é muito claro, Efésios 1,13, né? Efésios 1,13. Diz assim, ó, isso aqui é muito importante, tá bom? Ó, a quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra, depois de ouvir. Não tem como ter novo nascimento sem não ouvir a palavra, tá? Depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também crido, ouviu e creu, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Então, se torna templo do Espírito Santo. O apóstolo Paulo escreveu: não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo, que o Espírito de Deus habita em vós, que não sois de vós mesmo, foste comprado por bom preço, glorificai a Deus no vosso espírito e no vosso corpo, ao qual pertence a Deus. Mas tudo isso vem com ouvir a palavra, se arrepender, se converter e ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Aí você é selado com o Espírito Santo. Entendeu? Então, foi por isso que é preciso nascer de novo, e no Pentecostes foram revestidos de poder. E aí foram cumprir a missão. Pedro cumpriu exemplarmente a missão, trazendo aquele sermão maravilhoso. E depois, lá na Porta Formosa, quando ele curou, usado por Deus, aquele paralítico, também trouxe um sermão exemplar. Então, Pedro foi um grande instrumento de Deus, tá bom? Então, nós somos batizados nas águas, e nós somos batizados com o Espírito Santo, com evidência de falar em língua, e nós somos batizados no corpo de Cristo. Então, quando você nasce de novo e se torna uma nova criatura, o Espírito Santo te coloca no corpo de Cristo, na igreja, né? É o corpo simbólico de Cristo. O corpo de Cristo somos nós, a igreja. Então, quem faz isso é o Espírito Santo. Quem batiza com o Espírito Santo é Jesus. Quem batiza nas águas é o pastor. E quem batiza no corpo de Cristo é o Espírito Santo. Como? Você depois lê 1 Coríntios, capítulo 12, verso 13. Tá bom? Então, querido, encerrando nessa lição, a gente viu como a igreja surgiu, né? Ela existiu primeiramente nos planos de Deus, no pensamento de Deus, até estabelecer no Novo Testamento, se tornando uma realidade, certo? Então, após a morte e a ressurreição de Jesus, né, ele ressuscitou, está ao lado do Pai, enviou o Espírito Santo, e agora nós estamos aí cumprindo essa obra de Deus. Então, a igreja, portanto, não foi inventada por homem, a igreja de Jesus não foi idealizada por homem, certo? Nenhum homem fez isso, é obra de Deus, certo? O próprio Jesus falou, né?
eu edificarei a minha igreja. A igreja de Jesus. Tem pessoas que querem tomar posse dela, mas não vai tomar, porque a igreja é de Jesus. E com ele não tem competição. Ele comprou ela com o sangue dele. Ele é o Filho de Deus. Então a igreja é dele. Então a igreja, portanto, ela foi idealizada não por homem, mas por Deus, e também não foi fundada por homem. O fundamento dela é Jesus, é um fundamento eterno. O seu fundamento é Cristo. Ele é o cabeça da igreja. Por isso é um grande privilégio você fazer parte dessa igreja, tá bom? Então, Deus que te abençoe nessa primeira lição do trimestre, tá bom? E vamos para a próxima lição na próxima semana. Deus te abençoe, tamo junto. E não se esqueça de se inscrever no meu canal, deixar o seu like, compartilhar com seus amigos, diga de onde você é, manda seu comentário para mim, tá bom? Deus te abençoe.